Ela é minha mãe, deputado. Ela é sua mãe. Sim. Como se deu o ingresso nesse caso todo da sua parte? Quem entrou em contato com você a primeira vez e de onde desencadeou todo esse processo que levou à morte do Anderson? Quem entrou em contato comigo pela primeira vez foi a Marzi, janeiro de 2019, finalzinho de janeiro. A Marzi. Sim. A Marzi disse somente que queria a morte do Anderson. Ela chegou a falar de algum plano? Ela me ofereceu um dinheiro, falou que o Anderson estava atrapalhando a vida dela, estava atrapalhando a vida da minha mãe, e que ninguém mais na casa estava suportando mais ele, perguntou se não dava um fim nele. Na época eu estava no tráfico de drogas, ela me ofereceu um valor de R$10.000 e alguns relógios para me dar fim nele. Me mandou um sprint da conversa dela conversando com a minha mãe. E a Marzi tinha, do seu conhecimento, dinheiro para isso, para pagar você? Não. Ela não tinha nenhuma fonte de renda compatível com esse dinheiro? Não, senhor. Não? Ela disse quem pagaria? Não, também não disse. Não disse. Só falou que ia me dar o dinheiro se eu fizesse. Tá. Nas mensagens, inicialmente, né, que a Marzi te mostrou, mostrou a conversa com a Flor de Lis. Sim. Em alguma dessas mensagens, a Flor de Lis pedia a Marzi ou alguém, ou a você, que procedesse no plano de matar o Anderson? Sim, sim. Tem um print que ela chegou a mandar pro meu telefone, pedindo para ela me convencer, para me fazer isso, para me simular um assalto e matar ele, que ela não estava mais suportando ele, que ele estava atrapalhando ela. Então foi uma mensagem indireta. Ela mandou para a Marzi te mostrar a mensagem. Sim, sim. Diretamente, em algum momento, do início ao fim, a Flor de Lis chegou a falar desse plano, ou chegou a determinar diretamente? Não, comigo não. 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 De forma direta. Você intermediou a compra da arma, né, do Flávio, para o cometimento do crime. Sim. Correto? Correto. Sim. Quem financiou essa arma? Qual o o valor Flávio. dela? Flávio, 8.500. 8.500? Sim. O Flávio disse para que era a arma? Não, ele falou que tinha algumas pessoas que estavam ameaçando a ele, que ele queria comprar para poder se defender. Aí perguntou se eu sabia alguém. Eu sabia um cara que tinha um contato de outro cara que vendia. Aí eu dei o contato pro Flávio. E o Flávio tinha condição financeira de comprar essa arma? Não, de jeito nenhum. Ele trabalhava de motorista de aplicativo aqui no Rio. Certo. E você sabe quem deu esse dinheiro para o Flávio? Verdadeiramente a minha mãe, porque voltando um tempo atrás, na questão lá da Marzi, eu cheguei a falar com ela, fui lá na casa, mostrei a ela falou que aquilo lá não era verdade, que era coisa da Marzi, que a Marzi queria fazer isso. Passando os 2 meses após esse acontecimento da Marzi, eu fui, a Rayane, que está presa também, me procurou, pedindo para me fazer. A Rayane, na época, estava até em Brasília, no apartamento funcional, me pedindo. Aí eu fui lá, falei com a minha mãe de novo, ela pegou o telefone dela e me mostrou no telefone dela que a Rayane estava planejando que queria matar o Anderson. A Rayane perguntando a ela que horas ele ia sair de casa, ia fazer uma cirurgia nele. Deputado Alexandre, só um segundo, deputado Alexandre. O som da testemunha está dando microfonia. Consulto se tem algum celular ligado que está fazendo com que esteja tendo... presidente. Não, lá na sala da testemunha, porque o som dela está dando microfonia. Verificar aí, quem acompanha porventura aí a testemunha, se está ligado.
Prossiga, deputado Alexandre. Já após o cometimento, né, do crime, após a morte do Anderson, você recebeu alguma orientação na cadeia para assumir a autoria do crime? Recebi sim. Como que isso aconteceu, Lucas? Através dos advogados do Flávio. Os advogados do Flávio? Sim. E houve uma questão relacionada a uma carta ou a cartas que foram direcionadas a você. Como foi esse episódio das cartas? A carta, eu cheguei no presídio dias depois do Flávio. O Flávio falou para mim lá na cadeia, a gente morava na mesma cela junto, ele falou para mim que tinha um cara lá dentro da cadeia lá, que a mulher dele conhecia minha mãe e ajudou a gente lá dentro. E minha mãe mandava carta com frequência para mim. E uma dessas cartas, ela mandou pedindo para mim assumir a autoria do crime. Senão podia atrapalhar ela, estavam querendo prender ela, podia prejudicar o Flávio, que ela não ia me abandonar, ia me dar toda assistência. E você reconheceu, você sabia que a carta era da sua mãe? Sim. Inclusive tinha a assinatura dela. Tinha a assinatura dela? Tinha. Você reconheceu a letra? Sim. A assinatura, certo. E onde está essa carta? Essa carta eu guardei lá no presídio. Quando eu fui na reconstituição em setembro de 2019, que eu se neguei a fazer, estava guardada comigo. Quando eu fui procurar as cartas, fui perguntado ao Flávio que eu tinha guardado, ele falou que tinha rasgado e jogado fora as cartas, não podia ficar com aquelas cartas lá. Certo. A sua... que proposta você recebeu depois de preso para assumir a autoria do crime? A proposta ela foi que ia me dar toda assistência na cadeia e que não iria me abandonar na cadeia. Certo. Você sabe em que presídio você se encontra hoje, preso? Se encontra no presídio em São Gonçalo, na região metropolitana, Thiago Teles. Na época do crime, qual presídio foi? Foi na Bandeira Estampa, Pangu Norte. Esse presídio é justamente onde ficam encarcerados milicianos. Sim. E você tinha ligação com o tráfico, com o Comando Vermelho? Sim. Então, você sabe, por acaso, ou se recorda, quem foi que despachou a sua prisão para esse presídio? Normalmente que eu fazia CSAP. Eu assinei termo de facção lá, materiais, quando da entrada, aí me mandaram para esse presídio de milícia lá. Certo. A Andréia, você conheceu a Andréia? Qual o vínculo dela nessa história toda? A Andréia não conheci não, conheci o marido dela, o Marcos Siqueira, que é preso lá também. Cortou o som, deputado. Ok. Então, através do Marcos Siqueira, é que as cartas chegavam. Sim. Você conheceu lá dentro do presídio o Marcos Siqueira? Conheci, através do Flávio. Através do Flávio. Sim. E qual era a função da Andréia na cadeia? Por que ela tinha acesso tão amplo ao marido dela, que estava preso? Ela visitava ele 2 vezes na semana. A Andréia, você tem conhecimento de que a Andréia tenha recebido algo? Não tenho conhecimento. Você teve contato com algum dos seus irmãos durante esse processo?
Fiquei com o Flávio questão de um mês e meio, lá no Bandeira Estampa, lá em Bangu. Depois fui transferido depois da cadeia. Depois não tive mais. Só no fórum. E com o Flávio, como era a conversa de vocês? O que o Flávio dizia sobre o crime, sobre essa relação com a Flor de Lis? Ele chegava a todo tempo, até o fim, enquanto estiveram presos, defendendo a Flor de Lis? Sim, sim. Sempre defendia, falava que ele era inocente, que não foi ele que fez. Ele se mantinha bem tranquilo, ele. Você tinha alguma desavença com o Flávio? Não, nenhuma. Certo. Já disse que não recebeu nenhum comando direto da Flor de Lis para o cometimento do crime. Então, acho que eu já vou finalizar, Lucas, com a seguinte questão. Você não tinha ciência desse plano de matar o Anderson? Não. Nesse cenário todo que você viu se desenrolar desse processo, tinha como o Anderson morrer da forma que morreu, com tudo planejado, com a participação de todas essas pessoas, sem que a Flor de Lis soubesse? Não, não tinha. Você acha que o Anderson ainda estaria vivo se a Flor de Lis não tivesse participado, ou se ela tivesse conhecimento e tivesse intervindo para que não acontecesse isso, ainda assim teria ocorrido? Não, não teria ocorrido, não. Com certeza não teria ocorrido. Estaria vivo até hoje. Tá, ok. Obrigado, presidente. Sem mais por o momento. Obrigado, Lucas. Nada. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Alexandre Leite. Concedo a palavra à advogada doutora Janira Rocha para inquirir a testemunha. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutora. Bom dia, prazer. Meu nome é Janira Rocha, sou advogada da sua mãe, Flor de Lis. Ô, Lucas, você pode, por favor, me falar como era a sua relação com o pastor Anderson? Era boa a minha relação com ele. Uma relação normal de pai e filho. Eu ouvi o seu depoimento na instrução do júri. Eu estava presente quando você deu esse depoimento, e você falou lá que vocês tiveram ou seja, que ele teve desentendimentos com você em função de você fazer parte do tráfico de drogas. Qual foi esse desentendimento e o que ocorreu após esse desentendimento? Ele não aceitava que eu fizesse parte do tráfico de drogas. Eu peguei e saí de casa. Saí de casa para morar sozinho. Você saiu de casa ou ele te colocou para fora de casa? Eu saí de casa. Quando você saiu de casa, você foi para onde? Você foi morar onde? Morar sozinho. Aluguei uma casa para morar. Você não foi... você trabalhou na oficina da senhora Rejane Campelo? Trabalhei. E qual era a relação da sua relação com essa dona Rejane Campelo? Ela era uma relação só de trabalho? Ou vocês tinham algum nível de amizade maior? Você chegou a morar na casa dela? Cheguei a morar com ela um tempo. Chegou a morar com ela um tempo? Quanto tempo, você lembra? Morei com ela uns 2 meses, eu acho. Lucas, qual foi a posição da sua mãe, Flor de Lis, quando você saiu de casa? Como que ela tratou essa situação? Não, de nenhum jeito. Continuou da mesma forma. Só mandava mensagem para mim de vez em quando, para mim ir lá. Você continuava indo à sua casa depois dessa sua saída?
Só quando ela pedia para mim ir lá. Só quando ela pedia para você ir. Mas você continuava frequentando, se relacionando com seus irmãos, com ela, com todo mundo? Só quando ela pedia para mim ir lá. Era uma ida muito rápida mesmo, e ir embora. Ô, Lucas, assim, a gente vê no processo que existem dois momentos, né? Um primeiro momento onde houve aí uma série de contatos entre alguns irmãos, né? Alguns netos da deputada Flor de Lis, com você, no sentido de tentar te instar, segundo o seu depoimento, né, em juízo, para tentar te instar a cometer o crime. E aí, em sede da instrução criminal, né, você disse que quando você recebeu os prints da Marzi, que foram passados pelo telefone da sua mãe, você sabia que não era sua mãe que estava passando, por dois motivos você colocou lá. O primeiro, porque a linguagem que estava sendo utilizada nos prints era uma linguagem que você reconhecia não ser da sua mãe, sim da Marzi, e também em função da velocidade da resposta. Isso você falou em juízo. Eu queria saber se você confirma isso que você falou em juízo. Doutora, realmente não me lembro, não me recordo de ter falado isso em juízo. Você não se recorda? Não se recorda. Tá. Uma outra questão, Lucas, por favor, você colocou em relação ao dinheiro, né, que seria pago a você para cometer, né, o crime, quando você conversou com a Marzi, você também colocou em juízo que, segundo o trato que a Marzi estava estabelecendo com você, esses recursos sairiam da mochila do pastor, porque ele sempre andava com muito dinheiro na mochila e também ele tinha muitos relógios. Então, que os recursos que seriam usados seriam da mochila e os relógios. Você confirma isso, Lucas? Confirmo. Então, a defesa, eu estou satisfeito e vou passar para o doutor Anderson Hollenberg. Obrigada, Lucas. Tudo de bom para você. Bom dia a todos presentes, dignos deputados, excelências, um bom dia a todos. Bom dia, Lucas. Bom dia, doutor. Lucas, o negócio é o seguinte, no depoimento do processo que originou sua prisão, que é a acusação de homicídio, onde você e Flávio são acusados de executar o pastor, você prestou um depoimento em juízo. Em juízo, o senhor declarou, que consta aí nos autos da comissão, inclusive, o senhor declarou que assinou a carta onde você teria participação, sendo que você diz que a participação não era verdadeira, você negou a participação. A pergunta é o seguinte, você confirma que mesmo você negando a participação que está escrito na carta, você assinou espontânea e voluntariamente, porque isso você fala em juízo. Então, é importante esclarecer à comissão que você, em juízo, disse que quis ajudar o Flávio, assinando a carta de forma voluntária e espontânea, apesar de não ter participado. É verdade isso? Assinei, induzido pelo Flávio. Então, mas isso você fez a pedido do Flávio, não é isso? Sim. Tá. Com relação, o Lucas, essa relação que você tinha com os crimes, tráfico de droga que você mencionou, e que consta nos autos, fotografia, mensagens, enfim, já todos nós sabemos e você declara seu envolvimento com tráfico de drogas. Então, a pergunta é o seguinte, se sua mãe lhe deu um cartão de crédito e pedia para você não cometer crimes, pedia para você, se precisasse, se alimentar, né, usar esse cartão, você pode esclarecer se isso ocorreu? Ocorreu, isso aí bem lá no começo de 2019, mas eu devolvi o cartão para ela. Você fez uso de vez em quando do cartão? Fiz uso, me devolvi o cartão. Mas a intenção dela era essa, conforme consta nas mensagens com sua pessoa, de que queria que você não praticasse crimes.
Ela dizia, inclusive, meu filho, não roube ninguém, meu filho, saia do crime, meu filho, não seja bandido. Ela falava isso nas mensagens? Não me recordo, doutor. Lucas, naquela noite do crime, por quanto tempo você esteve naquela casa? 1 hora, 2 horas antes do crime, 3 horas? Esclareça, por favor. Estive minutos antes. Minutos antes do crime. Você lá deixou algum objeto quando você adentrou a casa, palco do crime? Deixei uma mochila. Uma mochila? O que tinha dentro da mochila? Pode esclarecer? Drogas. O que mais? Uma pistola, calibre 40. Calibre 40? Sim. Essa pistola calibre 40 seria a mesma pistola que você falou no depoimento, que você, lá na Nova Holanda, você teria comprado, não era uma calibre 9mm, e sim uma 40? Seria essa pistola? Não. Mas o calibre foi o mesmo, né? 40. Sim. Ô, Lucas, com relação ao crime consumado, no dia da morte, a sua mãe chegou a lhe mandar alguma mensagem para que praticasse esse crime? Não. Perfeito. Lucas, o envenenamento, você tomou conhecimento que sua mãe ou alguém da casa tentava envenenar ou não tomou conhecimento sobre esses fatos? Nunca tive esse conhecimento. Sobre envenenamento, nada, né? Não, nunca tive. Ô, Lucas, era de conhecimento de todos da casa que a Marzi queria matar o Anderson? Depois que veio a história da mensagem, isso ficou patente para toda a família? Ficou, porque as mensagens foram parar no iPad dele. Você sabe também se a vítima ficou sabendo disso também? Ficou, foi parar no iPad dele. Ô, Lucas, depois disso tudo, você continuou a frequentar a casa ou ficou distante da casa? Depois do que? Essa história que ele descobriu que tinha uma trama para matá-lo. Eu já quase não ia lá. Continuei do mesmo jeito. Eu já quase não ia. Foi pouquíssimas vezes que a minha mãe pedia para mim ir lá. Ô, Lucas, na audiência da vara de infância, com relação à apreensão que você sofreu, com relação ao tráfico de droga, quem foi na audiência? Foi Flor de Lis ou foi a vítima Anderson? Na audiência, não posso dizer, porque eu não fui na audiência. Com relação, você ficou sabendo se o Anderson entregou você para a justiça? Foi lá na vara de infância? Não. Oi? Ficou mudo. Abriu. Por favor, doutor seu Lucas, abra o som. Agora. Pode prosseguir, doutor. Ô, Lucas, qual era a sua participação lá no tráfico de droga? Eu era vapor. E naquele dia, você como vapor, é comum você sair da boca de fumo, território onde se diz a empresa, a firma, e levar a droga para outra localidade, correndo o risco de perder? Se tiver eu queria que você esclarecesse direto, isso aí que eu estou achando estranho, Lucas, só para esclarecer para a comissão. Como é que você é vapor de um tráfico de droga, uma favela, você sai com a mercadoria e carrega para outro lugar? Era droga ou era só pistola? era droga também. Mas é comum essa atitude? Se tiver o aval do gerente, comum, se tiver o aval dele. Mas por qual razão foi a primeira vez na vida que você é filmado levando uma mochila para dentro daquela casa? Por qual motivo, logo minutos antes do crime, você, naquele dia, teria resolvido levar uma pistola para dentro da casa? Coincidiu no dia do crime, me chamaram para ir
num baile lá na comunidade do Eucalipto. Eu consultei o gerente, perguntei se podia fechar. Ele falou que podia fechar devido ao horário. Como eu morava lá atrás no Parque da Colina, era muito distante, eu decidi deixar ele na casa da minha mãe a mochila, porque eu ia voltar de manhã para buscar. Ô, Lucas, com relação a tal carta que você já disse que assinou espontaneamente voluntário, a pedido do Flávio, a pergunta é o seguinte: você ouviu falar ou conheceu a Andréia, esposa do detento Siqueira? Conheci depois de preso. Ela era uma pessoa que ajudava vocês na alimentação, fazendo comidas a pedido da sua mãe, ou seja, no dia que tinha custódia de comida, ela elaborava comida, pratos, estrogonofe, enfim, comida, porque sabemos que não tem comida suficiente no presídio, o Estado não fornece. Ela fazia isso, ela materialmente, ela era uma pessoa que toda semana levava custódia. Se era ela que levava, eu não sei, doutor Renberg. Você que chegava pela mão do marido dela. Sim, mas toda semana tinha alimentação, daqui de fora, mandada pela sua mãe. Sim. Essa alimentação servia para o senhor e para o seu irmão, Flávio? Sim, servia. O seu irmão diz que sua mãe é inocente dessas acusações do homicídio? Diz. Disse várias vezes dentro do presídio. Perfeito. Com relação à carta, essa que o Flávio disse que você assinou com pena do Flávio, foi o Flávio que te pediu, inclusive, para você fazer isso, ou seja, tirar ele do problema? Foi ele, estava escrito também na carta que minha mãe mandou, que eu tinha a cópia que ele rasgou. Isso aí é isso que o Flávio te diz, né? Ou seja, o Flávio te disse que ela pediu, Não, mas na verdade você... Eu li a carta, estava na carta. Essa carta dizia para, se você fosse o culpado, você assumir a verdade? Era isso que estava na carta? Não, dizia isso não. Dizia para me assumir tudo e compartilhar com o Misael e com o Luan. Falar que foi eles que mandaram. Em juízo, você disse que a pistola era 40 que foi comprada em Nova Holanda. E essa pistola de calibre 40 que você disse que estava na mochila. Aham. Quando você vai em sede policial, presta 2 depoimentos. Você não diz isso. Depois que você é denunciado, processado, você muda a versão. Você foi coagido por alguém a mudar essa versão? Ou seja, a mudar a versão e passar a falar que era obrigado a escrever isso na carta? Fui na delegacia ainda isso. Então, eu queria entender por que você vem prestando depoimentos e depois você vem e diz que realmente é inocente, que falaram para você segurar o crime. Isso foi o quê? Alguém te orientou, defensor público? Algum advogado orientou você mudar a versão para sair dessa acusação? É isso que eu quero saber. Fui orientado a falar só a verdade, doutor Limber. Tá certo. Com relação a Rejane, você trabalha na oficina da Rejane, você tinha carteira assinada? Não, era de menor. Menor? E você, sendo menor, você tem conhecimento se lá eles compravam peça de origem duvidosa? Ou seja, peça de roubo? Só com nota fiscal na loja. Então não existia bonde do crime para poder roubar carro e trazer peças? Nunca houve, sei lá. Só nota fiscal da loja. Comprar na loja. Nunca houve? Nunca houve. E quem pagava essa suíte que você morava, esse kitnet? Era eu, com meu dinheiro. Mas sem carteira assinada, ela aceitava você trabalhar sem carteira assinada? Trabalhava lá, ficava lá com ela lá. Tá. Você dirigia também o automóvel? Não. Ela? Não, nunca dirigi o automóvel dela. Mas ela disse que emprestava o carro para você sair com o carro. Então ela não falou a verdade?
Isso que eu quero Por saber. favor. Não, nunca dirigi o carro dela. Nunca dirigiu? Não. Tá bom. Com relação àquela casa, a residência, existiam quantas pessoas residindo nessa casa, o palco do crime? O palco do crime, quantas pessoas existiam ali residindo? Umas 20 e poucas, 30 e poucas pessoas. Não sei precisamente quantas pessoas moravam ali. E você sabe por qual razão o Misael pegou, momentos antes do crime, a Marzi em casa? Não, não sei. Era comum ele pegar a Marzi de madrugada, quase de madrugada? Era comum? Tarde da noite? Eu não posso te dizer, né, doutor Hollenberg, porque eu não morava mais lá. Não tem como te responder essa pergunta. Com relação à inimizade com o pastor, existe nos autos você dizendo que estava cheio de ódio nele e que ele entrasse no seu caminho, você na direção dele. Isso é verdade? Isso não é verdade, não, doutor. Mas por qual razão você declarou isso? Que é na direção dele, que estava cheio de ódio dele? Eu declarei isso? Não me lembro de ter declarado, não. Não, e tem também na própria mensagem que consta no processo. Você dizendo para sua mãe que estava cheio de ódio dele, que ele não entrasse na sua frente, tu é na direção dele. Então isso é mentira. Eu não me recordo disso, não, doutor. Mas se tiver nas mensagens, não é verdade. Ou seja, se tiver nas suas mensagens recuperadas no Ministério Público, não é verdade que você estava cheio de ódio e que ia na direção dele. Não é verdade. Tá bom, sem mais. Agradeço a todos. Sem mais perguntas. Presidente. Eu consulto os advogados de defesa se a representada, a deputada Flor de Lis, deseja inquirir a testemunha. Presidente, antes da... Um minuto, deputado Alexandre, um minuto. A testemunha, a representada deseja... Não, excelência, a representada não vai inquirir e, ao final da inquirição da outra testemunha, essa defesa quer fazer um requerimento a Vossa Excelência. Obrigada. Deputado Alexandre, Vossa Excelência tem mais alguma pergunta a fazer ao investigado, ao testemunha? Justamente, presidente, algumas questões levantadas pelo doutor, referente ao cartão de crédito, Lucas, era um cartão do Itaú, correto? Sim. Ele foi cedido a você antes ou depois do crime? Bem antes, lá no começo foi... Antes do Carnaval de 2019. Com que finalidade você tinha? Qual a finalidade você tinha esse cartão? Ela me deu esse cartão, falou para me ficar com esse cartão, para mim usar o cartão. Fiquei com ele algumas semanas e devolvi o cartão. Não tinha finalidade específica, você ficou com o cartão? Não tinha. Fiquei umas 3 semanas com o cartão e devolvi. Devolver? Você lembra com o que você usou ele? Comprei roupa, de vez em quando eu ia na padaria, comprava alguma coisa na padaria para comer, essas coisas. Tá. Andar de Uber. O doutor levantou uma questão referente a uma arma .40. A arma que você intermediou a compra com o Flávio era 9mm? Sim. Foi a mesma utilizada para matar o pastor Anderson. A .40 era de quem? Do tráfico. Então você estava com o uso dela cedida pelo tráfico com a finalidade própria. Ok. Sim. Só para esclarecer a comissão, foram mencionadas 2 armas, então uma não tem nada a ver com a outra. Você já disse por que deixou a mochila lá dentro, mas teria deixado a mochila com a arma do tráfico, com a droga do tráfico, na casa da sua mãe, sabendo que ali ocorreria um homicídio, sabendo que isso envolveria, deixaria a mochila lá? Não deixaria de jeito nenhum. Se eu soubesse, eu arranjava outro lugar para deixar. Você deixou porque era mais cômodo, próximo do local que você... Mais rápido. Era só atravessar a rua e subir a rua da casa. Era bem próximo. Sim. A Flor de Lis tinha ciência de que você deixava... Você tinha o costume de fazer isso? De deixar alguma mochila ali? Não.
sabia que você tinha deixado a mochila ali aquele dia? Não, só quem sabia era o Flávio. Quando eu cheguei, eu deixei ela no quarto dele e estava acordado lá. Tá, ok. Obrigado, Lucas. Não. Presidente. A defesa ainda deseja inquirir a testemunha? Sim, só duas perguntinhas para esclarecer em decorrência aí das respostas. Lucas, Sim. Em decorrência da pergunta do deputado relator, a arma apreendida é 9mm, que consta com a do crime. Em juízo, quando você preso vai diante da juíza, da promotora de justiça, acusado desse homicídio, você diz, isso o deputado Alexandre, relator, terá acesso, todos dessa comissão, dignos deputados, terão acesso, que você diz que a arma que foi trazida, mostrada e trazida, adquirida na favela Nova Holanda, foi de .40. Não. Eu quero saber o seguinte, se aquele depoimento que você prestou em juízo, quando você diz que a arma foi a .40, é verdade ou é mentira? Ou seja, hoje aqui, você está dizendo que a arma que foi comprada foi a 9mm. É um calibre. Lá em juízo, que consta no processo criminal que foi que deu origem à sua prisão, você, diante da juíza, diz, foi comprado uma .40. Foi mostrado e comprado uma .40. É só isso que eu quero saber. Se hoje você está falando a verdade que foi a 9mm, ou se é aquela verdade que você prestou para a juíza e para o promotor, a promotora, no depoimento que você foi acusado do homicídio, no primeiro processo, que você diz que foi uma .40. Só esclareça isso. Não, eu não falei que a história que foi comprada no dia ela foi uma 40. Eu falei que eu tinha contato, o único contato que eu tinha era que vendia 40 e 4,5. Não falei que foi comprada 40. Mas isso, Lucas, vai ser dirimido, estabelecido aí pelos parlamentares que vão verificar o primeiro depoimento seu. Sim. Tá bom? Você Sim. disse, mas tudo bem. Sem mais perguntas, senhor presidente? Agradeço a Vossa Excelência. Não havendo mais quem queira usar a palavra, agradeço a presença do senhor Lucas César dos Santos de Souza e declaro finalizada a presente oitiva. Antes de encerrar a reunião, concedo a palavra à doutora Janira Rocha.